Eu quero saudar todos os irmãos que estão aí do outro lado, que estão cultuando a Deus juntamente conosco. Nós estamos aqui sentindo a doce e gloriosa presença de Jesus Cristo. Eu quero te convidar nesta noite a fazer uma oração comigo, a louvar e bendizer ao nome santo do Senhor. Logo após esta oração, nós iremos deixar aqui uma saudação. Logo após entraremos na palavra. Amém, meus amados irmãos? Eu peço aos irmãos que estão juntamente comigo, no mesmo espírito. Irmãos, nós estamos aqui, nós estamos até separados fisicamente, mas estamos conectados em Cristo. Nós estamos ligados ao nosso Deus através de uma só fé, porque Efésios vai dizer que há um só Deus, um só Espírito, um só corpo, um só Senhor. Nós somos a igreja de Jesus Cristo, que está unida em fé, em glória. Oremos ao Senhor. Maravilhoso, eterno Deus, eu quero orar aqui, Senhor eterno, por as pessoas que estão nos acompanhando, ao nosso pastor Jurandir Paixão, ao nosso pastor Josué Silva, a nossa irmã Cileuda, a nossa irmã Ediane, a nossa irmã Ana Paula Sá, a nossa irmã Tatiana Viana, a todos aqueles que adentraram aqui, a nossa irmã Márcia Ramos, Andréa Farid, nosso irmão Rubens, aleluia, a nossa irmã Renata, nosso pastor Nivaldo Ramos, aleluia, o nosso irmão Paulo Alexandre, aleluia, glórias a Deus, louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Eu quero orar pelo Cláudio Caire, Senhor da glória. Eu quero orar, Senhor eterno, nesta noite, por todos aqueles que estão me acompanhando, Senhor, através desta live. Meu Deus, eu rogo a Ti nesta noite, Senhor da glória, que a Tua presença seja manifesta nesta casa, neste lar, nesta família, ó Senhor eterno, neste coração, Senhor eterno sedento, ó Senhor da Tua presença. Quem sabe tem pessoas que estão aí do outro lado, entristecidas, Senhor eterno, com as aflições e angústia deste tempo, Senhor da glória presente. Mas Tu, ó Deus eterno, é um Deus atemporal, Senhor eterno. Tu não está limitado a espaço de tempo, e muito menos, Senhor eterno, a um ambiente físico, meu Senhor da glória. A Tua palavra diz em João, Senhor, aleluia, que o Senhor procura aqueles verdadeiros adoradores que adorem a Ti, Senhor, em espírito e em verdade. Por isso eu te digo, Senhor eterno, nesta noite eu lhe peço, eu me invoco encarecidamente, entra na casa do Rafael Mesquita, entra na casa, Senhor eterno, do Wellington Feitosa, entra na casa do pastor Washington com a Tua presença, entra na casa do pastor Josué, do pastor, Senhor eterno, Jurandir, entra na casa, Senhor eterno, aleluia, do cooperador Paulo Alexandre, ó Senhor, entra na casa, Senhor, da nossa irmã Andréa Farid, na casa do nosso irmão Cláudio Caire, Senhor. Pai, o meu pé não pode ir, Senhor da glória, está impedido de chegar até lá, mas a minha voz ecoa, Senhor, e entra, Senhor eterno, nos lares. Por isso, Senhor, que a Tua presença seja sobre estas pessoas que estão na live. É o que eu lhe peço, meu Deus, lhe agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Salve, irmãos, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Que nessa noite nós venhamos adorar o Pai com um louvor. Eu vou adorar a Deus com um louvor muito conhecido, que eu falo muito aos nossos corações, que esse louvor vai falar ao seu coração nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos louvar. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim.
teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei que cuida de mim. Meus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra
tudo pode mudar, mas a palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei que cuida de mim. Teus planos não podem ser frustrados, não. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas a palavra vai se cumprir. Amém. Irmãos, abram comigo a sua Bíblia em Gênesis, capítulo de número 8, versículo 20 e 21, e também 2 Reis, capítulo 1, verso 13. Se eu fosse dar um tema para a mensagem de hoje, seriam dois temas e duas perguntas, que seriam: como tem chegado a nossa oferta ao Senhor? Quando eu digo oferta, eu digo a nossa oração, nosso jejum, a nossa adoração, o nosso culto. Como tem chegado ao Senhor? E outra pergunta que seria nesse tema: como nós temos nos apresentado perante o Rei, nosso Senhor? Qual é o nosso sentimento de estar com Ele, de desejá-lo, ser íntimo de Deus? E eu quero ler com os irmãos Gênesis 8, 20 e 21, que diz: e edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa, e ofereceu holocaustos. E o Senhor cheirou o suave cheiro, e disse o Senhor em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Nem tornarei mais a ferir vivente como fiz. 2 Reis, capítulo 1, verso 13, que diz assim: e tornou o rei a enviar outro capitão dos terceiros 50. Com os seus 50, então subiu o capitão de 50 e veio e pôs-se de joelho diante de Elias, e suplicou-lhe e disse: homem de Deus, veja, seja, peço-te, preciosa aos teus olhos a minha vida e a vida destes 50 teus servos. Irmãos, o primeiro livro que a gente leu, o livro de Gênesis, capítulo de número 8, a Bíblia está falando sobre Noé. A Bíblia vai sobre o amor e o cuidado de Deus. No início de tudo, a Bíblia nos fala em como o Senhor dedica 7 dias do seu tempo para criar tanto o homem como tudo aquilo que o homem ia viver. A Bíblia diz que Deus, no seu infinito poder, desaja e acontece. E Deus cria as árvores, Deus cria os frutos,
tudo para mantimento, Deus cria tudo. E assim se segue. Mas a Bíblia vai dizer que o homem, ele começa a se inclinar para o pecado. E o início de tudo, o homem começa com a desobediência. Quando Deus diz a Adão e Eva: não come do fruto do conhecimento, e eles desobedecem a Deus e comem, desobedecendo a Deus. Só que Deus, Ele não deixa de amar os seus filhos e não deixa de cuidar. Só que o homem, ele continua propenso ao pecado. Então a Bíblia vai dizer que há o primeiro homicídio, quando Caim mata Abel. Só que o homem, ele consegue a cada dia piorar o seu estado do pecado. E então a Bíblia diz no capítulo 6 de Gênesis que o Senhor diz: a maldade já tomou conta do homem. O seu pensamento, o seu coração já é mau todos os dias. Então o homem, ele já não se considera mais o erro, o pecado como erro, mas sim a maldade do homem está constante em seu coração. E a Bíblia diz que o Senhor, já cansado, já fatigado daquilo, então ele diz a Noé para que Noé construa uma arca. Mas por que Noé? A Bíblia diz também no capítulo de número 6, verso 9, que Noé era um homem justo e reto perante o Senhor. E o mesmo versículo diz que Noé andava com o Senhor. O que a gente entende por justo? Pureza. Noé chama a atenção de Deus pela pureza, ou seja, Noé era limpo de coração. Veja que quando a gente vai à nossa cozinha procurar um copo ou um prato, a gente não quer usar aquele que está sujo, a gente quer usar aquele que está limpo. E é assim que acontece. Mas ainda a impureza no homem, Deus é poderoso para limpar. E a Bíblia diz que Noé era um homem reto, ou seja, a sua integridade não tinha curva, a sua fé em Deus não tinha curva. Ele era reto ao Senhor. Não havia dúvida alguma quanto à sua crença no Senhor, crendo que o Senhor era com ele. E a Bíblia diz que quando Deus o manda construir a arca, ele assim o faz. E o Senhor acaba com toda a vida humana e animal daquele tempo, menos Noé, sua esposa, seus filhos e suas noras. Mas o que me chama a atenção, e o texto que a gente leu, que depois que quando Noé ele sai da arca, Noé ele levanta um altar ao Senhor. E a Bíblia diz que aquilo sobe como um cheiro suave às narinas do Senhor. Aquela oferta, aquele holocausto que Noé fez, subiu ao Senhor e o Senhor recebeu. Agora eu te pergunto, meu irmão, será que o Senhor tem recebido a nossa adoração, o nosso culto? Será que tem sido verdadeiro? Será que temos feito com verdade, com justiça, com retidão? Será que tem chegado ao Senhor e o Senhor tem recebido? Será que temos feito direito para que o Senhor aceite? Como estamos fazendo ao Senhor? Será que estamos fazendo de qualquer jeito? A palavra do Senhor diz que Abel ele ofereceu um sacrifício ao Senhor e Caim também. Só que de alguma forma Caim não ofereceu como ele deveria. Mas o Senhor não o despreza totalmente. O Senhor diz:
Se verdadeiramente fizeres corretamente, não haverá aceitação para você? Ou seja, há tempo da gente fazer o direito. Há tempo, o Senhor tem nos dado tempo. O Senhor tem nos dado a cada dia, nos dado a oportunidade para que a gente nos apresente a Ele em espírito e em verdade. Assim como o Senhor Jesus Cristo diz que a hora é agora, mesmo em tempos difíceis, esse tempo que se levantam os verdadeiros guerreiros. Agora no outro texto que a gente leu, no livro de 1 Reis, capítulo 1, versículo 13, a Bíblia vai falar sobre o profeta Elias. Elias que surge na Bíblia no capítulo de número 17 de 1 Reis. E a Bíblia diz que Elias vai a Acabe, que era o rei de Israel, tempo esse em que o povo também tinha se rebelado contra o Senhor. O rei de Israel tinha se rebelado contra o Senhor. E Acabe, ele não reina. Quem reina verdadeiramente é sua esposa Jezabel, uma mulher totalmente devota a Baal, que se dizia Deus. Acabe, ele não tem controle algum sobre Israel. E assim como o reino, todo Israel vai da mesma forma. Só que Deus levanta um profeta e chega até Acabe e diz: segundo a minha palavra, não haverá chuva durante um tempo de 3 anos e meio. E isso é muito forte porque, segundo os servos de Baal, Baal era o Deus da chuva, o Deus da fertilidade. Então Isaías chega e diz: não haverá chuva. Ele desafia Baal e os seus seguidores. Com certeza duvidaram da palavra de Isaías. De Isaías não, de Elias. Mas a Bíblia diz que assim como Elias ora e não chove, assim acontece. Ou seja, não é porque os tempos são difíceis que devemos desistir. Não é porque as coisas parecem que não vão acontecer que a igreja deve parar. Devemos prosseguir, devemos continuar, pois a igreja somos nós. Por isso estamos aqui, não paramos. A igreja não pode parar, ainda que os templos estejam fechados. A igreja continua de pé. E a Bíblia diz então que depois que ele morre, o seu filho Acasias começa a reinar. E a Bíblia diz que após ele sofrer uma queda, ele adoece. Então ele pede aos seus mensageiros e diz: vai até Baal e consulta ele, para ver se eu vou viver ou se eu vou morrer. Então o Senhor fala a Elias e diz: vai de encontro a esses mensageiros e diz a eles: fala para o seu rei, porventura não há Deus em Israel, para que você vá consultar Baal, Deus de Hebron? E assim Elias faz e chega aos mensageiros e fala para os mensageiros: diga para o seu rei, assim diz o Senhor, porque foste consultar a outro Deus, sendo que há Deus em Israel, da cama não levantarás e certamente morrerás. Qual é o socorro que nós temos buscado nesse tempo de hoje? Tempo que só fala dessa pandemia, aonde a gente liga os canais de televisão só fala desse vírus. Nas redes sociais é só sobre esse vírus. Mas como a igreja do Senhor tem enfrentado isso? Em que temos crido? Em que temos crido? Na medicina ou no Senhor, que pode acabar com isso? E ainda que Deus não acabe com o vírus, como está a nossa fé perante o nosso Senhor Jesus Cristo, perante as suas promessas? Porque o que vem a ocorrer, irmãos, não é nenhuma novidade. O Senhor Jesus Cristo nos alertou. O Senhor tem dito em sua palavra, Ele não nos deixou enganado, que os últimos dias seriam difíceis,
que falsos profetas se levantariam, mas a igreja tem que permanecer de pé, independente do que aconteça. E a Bíblia continua dizendo que então Acasias, sabendo do que ocorreu, ele envia um capitão de 50 para falar com Elias. Só que esse capitão, o primeiro capitão, ele chega e diz: ó homem de Deus, diz o rei, desce. A gente observa no texto que o capitão ele reconhece que Elias é homem de Deus, mas ele coloca um acima dele e ele diz: o rei diz, desce. Como temos reconhecido o nosso Senhor? Será que temos reconhecido Ele como autoridade maior que tudo em nossas vidas? Será que temos entregado o Senhor nosso Deus, eu confio em Ti verdadeiramente? E então o profeta Elias diz: se realmente eu sou homem de Deus, que caia fogo do céu e te consuma, você e os seus 50. E assim acontece. E Acasias ele envia mais um grupo com mais um capitão de 50. E da mesma forma ele faz. Ele reconhece Elias como homem de Deus. Mas o rei diz, desce. E então da mesma forma Elias diz: se verdadeiramente eu sou homem de Deus, assim digo, que caia fogo do céu. E assim acontece. Fogo do céu cai e consome aqueles 50 e o capitão de 50. Só que Acasias ele insiste e ele envia mais um capitão de 50. E aí está a diferença. E a Bíblia diz que no versículo 13: e tornou o rei a enviar outro capitão de terceiro 50, com os seus 50. Então subiu o capitão e veio e pôs-se de joelhos perante Elias. Ou seja, reverência. Como tem sido a nossa reverência perante o nosso Senhor? Como a verdadeira, se é espírito e verdade? Será que a nossa devoção ao nosso Senhor tem sido essa de reconhecimento e prática? Porque não adianta nada a gente dizer Deus, Deus, Deus e não reconhecer como verdadeiro Deus. E a Bíblia diz que ele suplica a Elias. Quando falamos de súplica, fala de auxílio. O Senhor é o nosso auxílio. A Bíblia diz que o Senhor é o nosso ajudador. É Ele em quem devemos confiar, buscar auxílio. Ainda que vivemos para o mundo como incerteza dos dias vindouros, mas a igreja precisa entender que independente do que aconteça nos próximos dias, seja de paz, seja de guerra, seja de saúde, seja de doença, seja como for, o nosso Deus continua sendo protetor e guia da sua igreja. Deus não tem abandonado a sua igreja. Deus não tem deixado a sua igreja em hipótese alguma. E a Bíblia continua dizendo que ele suplica por ele e pelos 50. Ele diz: seja preciosa aos teus olhos a minha vida e a vida desses 50 que está comigo. Ou seja, a igreja do Senhor precisa interceder. Eu não devo interceder somente por mim. Eu não devo somente interceder pela minha família. Eu tenho que interceder por aqueles que estão perdidos. Porque é assim que o Senhor tem nos ensinado. Quando o Senhor faz a oração no monte, o Senhor Jesus Cristo, Ele ora pelos discípulos. E Ele não somente ora por aqueles, Ele diz: eu não só oro
somente por esses que estão aqui, mas também pelos que hão de crer. Naquele momento orou por mim e por você. Veja como é o amor do nosso Senhor Jesus Cristo. E da mesma forma nós devemos fazer, orar por esse mundo, porque o Senhor é capaz, ainda que o mundo seja como uma água suja, o Senhor é capaz de purificar. O Senhor tem o poder. Aquele seu familiar que talvez esteja em uma prisão, aquele seu familiar que talvez esteja no hospital, a sua oração pode alcançar essa vida. Aquela vida que você talvez ache que esteja perdida, aquela pessoa que talvez está no mundo das drogas, talvez alguém disse para você, já está perdido, não tem jeito, você tem que ser boca de Deus. Assim como o Senhor usou o diácono Dalton numa mensagem hoje dizendo, você não pode ser boca de desânimo, você não pode ser boca de pessimismo, você tem que ser boca de fé, você tem que ser boca de Deus, crendo que Deus pode fazer aquilo que o homem não pode fazer. Há muitos cientistas que diz, que crê nisso, que crê naquilo, que o mundo foi formado de uma forma, mas eles não têm o poder de dar saúde ao doente. Ele não tem poder de trazer vida aonde não há vida. Mas há um Deus, dono de tudo, regente da terra, seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, que morreu por mim, morreu por você. Ele é capaz, o seu poder é infinito. Por isso eu digo, creia no Senhor, creia, seja a boca de Deus, busque Ele em oração. Esse é o momento. Vivemos momentos de bonança, momentos em que tínhamos a liberdade de estarmos juntos aqui no templo, mas isso que vem acontecendo é permissão do Senhor. Não pense você que o homem tem controle sobre fechar a igreja ou não fechar a igreja. Tudo está no controle do Senhor. Tudo está no controle do Senhor. Então você tem a liberdade na sua casa, assim como a palavra do Senhor diz: feche a porta do seu quarto e ora ao Senhor, porque certamente Ele te ouvirá. Então, assim como esse capitão de 50, com reverência, chegou a Elias, eu te digo, irmão, minha irmã, chegue com reverência ao Senhor, com respeito. Aqui no Jardim Lourdes ainda está a campanha dos 21 dias de Daniel. A Bíblia diz que Daniel orou e o Senhor ouviu a sua oração. Assim, quando Daniel se pôs a orar, o Senhor ouviu, e houve uma batalha por causa da oração de Daniel. Imagina o que é isso, irmãos. Muitos querem agradar a pessoas. Muitas pessoas se sentem por estar em um lugar de um famoso ou famosa, e aquele famoso dá atenção. Mas a igreja do Senhor, o prazer tem que estar em chamar a atenção do Senhor. Esse é o caminho para o cristão. Esse é o caminho. Assim como o Senhor chamou Samuel, assim como o Senhor chamou Moisés, queira ser chamado do Senhor. Queira ser chamado. Imagina o prazer de você estar na sua casa e o Senhor chamar pelo seu nome. Imagina o prazer de você chamar a atenção do Senhor, chamar daquele que é dono de tudo, chamar a atenção daquele que morreu por você. Esse é o Senhor Jesus Cristo, que ama o teu povo e tem
cuidado, mas a igreja precisa acordar, a igreja precisa despertar. Você que não é conhecedor da palavra, você que por algum motivo se afastou do caminho do Senhor, o Senhor tem olhado para você, o Senhor não tem desistido de você, os olhos do Senhor estão atentos. Só basta um passo, só basta um estender de mãos. Quando a pessoa está precisando de um socorro e ela vê alguém que pode socorrer, ela clama por socorro, ela estende a sua mão. E eu te digo, meu irmão, minha irmã, nessa noite, estenda a mão do Senhor para o Senhor, estenda a sua mão para Ele, porque Ele vai estender a mão para você. Qual é a sua crise? Se a sua crise é financeira, psicológica, familiar, não sei como está o seu casamento, não sei como estão os seus filhos, não sei se você está num quadro de depressão, pensando a cada dia em tirar sua vida, mas o Senhor Jesus Cristo diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Jesus é o caminho. Se você andar por esse caminho, você não irá se perder. Esse caminho leva a Ele. Jesus disse: eu sou a vida, Ele é a vida. Talvez aos nossos olhos pareça bem ter dinheiro, saúde, felicidade, mas isso acaba, irmãos, isso acaba. Agora a vida eterna só o Senhor Jesus pode oferecer para você, só o Senhor Jesus pode oferecer. E nessa noite eu digo à igreja: vamos colocar os nossos joelhos no chão, vamos permanecer firmes, chegar ao Senhor com toda reverência. A Bíblia diz que quando Moisés chega até a sarça ardente, o Senhor diz: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar onde estás é santo. Então a gente não pode se chegar ao Senhor de qualquer maneira. Buscamos a santificação, ainda que os dias sejam maus. Vamos firmar na rocha. Na rocha, que é o Senhor Jesus Cristo, nada nos abala. Nada nos abala. Amém, meu irmão? Então eu agradeço a minha oportunidade. E vamos permanecer firmes. Que ainda que quando tudo isso passar, a gente continua na mesma batida. Seja juntos no templo adorando, permanecemos firmes, porque o Senhor está a nos guardar. O Senhor está a nos guardar. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Vamos orar a Deus e assim encerrar esta live. Maravilhoso, eterno Deus e Pai. Pai, o controle está em suas mãos. Aleluia! O controle, o domínio, Senhor, está em tuas mãos. A tua palavra diz, Senhor, em Jó 42:2: eu bem sei que o Senhor tudo pode, e nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Meu Senhor, nós estamos chegando no período pascual. Este período pascual, Senhor, é um período de reflexão para nós cristãos. É um período de renovação. É um período ao qual, Senhor da glória, nós comemoramos a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, trazendo para nós o perdão dos nossos pecados, trazendo para nós uma nova realidade, não mais de morte, mas de vida eterna. Pai, que antes que o mundo vire o período pascual, mundialmente, Senhor eterno,
e esperança. E acima de tudo, meu Senhor, meu Deus, que o seu nome e somente o teu nome seja exaltado entre as nações. É o que eu lhe peço e te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, em nome do nosso pastor José Silva, do nosso pastor Washington Rios e de toda a família Jardim Luz, eu deixo um abraço, um beijo ao seu coração e a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Que Deus nos abençoe nesta noite e que vocês tenham um bom feriado e fique em casa. Aleluia. Amém?